Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo que também é o nosso podcast Revertendo a Dor Crônica. Eu tô aqui com o Dr. Lucas. Como é que tá, Lucas? Tudo bem, Kevin? Tudo bem? Tudo bem. Dr. Lucas é cirurgião do joelho, inclusive cirurgião muito bom, operou até o meu joelho, né, Lucas? E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre cirurgia do joelho, principalmente sobre prótese do joelho. Ou seja, quando que eu devo operar, quando que eu devo fazer uma cirurgia do joelho ou quando não devo, né, Lucas? Isso certo. é uma dúvida muito comum dos inscritos do canal e hoje a gente vai responder todas essas perguntas, tá? Então a primeira pergunta que eu te faço, Lucas, é essa aqui. Cirurgia é para todo mundo? E complementando essa pergunta, como que eu faço para saber se já chegou no ponto que meu joelho precisa de cirurgia e só a cirurgia resolve? Ou seja, nada mais vai resolver. Cirurgia é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Tá? Então a gente tem que entender que existem a patologia que leva à necessidade da cirurgia. Existe um pensamento que nós temos de que nenhuma cirurgia vai melhorar aquilo que é natural, normal do corpo humano. Então, por exemplo, nenhum pianista vai fazer uma cirurgia na mão para tocar o piano melhor. Nenhum jogador de futebol vai operar um joelho normal para jogar melhor. Agora, a cirurgia é para tratar, corrigir uma doença, uma deformidade, uma dor, e assim estar melhor do que a doença. Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar é que a cirurgia é para aquele paciente que precisa no sentido de tem uma dor, tem uma limitação, tem uma deformidade e não conseguir tratar de uma forma sem a cirurgia. E como que o paciente ele sabe se ele chegou no ponto que só a cirurgia resolve? Tá, entendi. Esse ponto é muito importante, essa comunicação médico e paciente, fisioterapeuta-paciente, educador físico-paciente, porque não existe uma regra para isso. É muito de feeling. A minha função como médico é fazer o diagnóstico da doença, classificar dentro da classificação da doença. A função do físio é reabilitar, a função do educador físico é manter, mas chega um momento que a gente classificou a doença num nível mais moderado, mais avançado, o físio não está conseguindo fazer uma reabilitação adequada, o educador não consegue manter aquela reabilitação, o paciente persiste com dor, limitação, dificuldades, aí sim é bom a gente conversar no próximo passo, que seria um tratamento cirúrgico. Então é naquele caso que, por exemplo, no tratamento conservador, ele não consegue fazer o exercício porque ele tem tanta dor que não vai, né? Sim. E daí tem uma degeneração articular bem relevante, então nesse caso é sim indicada a cirurgia, né? A gente pensa assim que a doença progrediu, no caso em questão, a artrose do joelho progrediu ao ponto que a gente começou a perder para a doença. Até certo momento a gente teve ali um processo de manejo de doença. Medicações, infiltrações, a reabilitação fisioterápica, e a gente estava controlando, só que a doença é progressiva. A doença degenerativa articular ela é insidiosa, mas progressiva. Então chega um momento que a gente começa a perder para a doença. Daí a gente precisa de uma coisa a mais. Exatamente. É muito interessante que você falou também sobre o tratamento multidisciplinar, né? Sim. Ou seja, o educador físico, o fisioterapeuta, tudo isso é muito importante. Sim, isso é muito legal. Porque não adianta apenas ser o melhor cirurgião do mundo, né? Você é um cirurgião excelente do joelho, mas se a pessoa não se cuidar depois, ou seja, quando eu brinco com os meus pacientes, quando a pessoa tem algum problema como uma artrose, mesmo que seja feita uma prótese, ela precisa cuidar como se fosse um filho. É que nem escovar os dentes, tem que cuidar todos os dias. Então ela vai precisar depois de um fortalecimento para manter a estabilidade articular, então tem todo o pós-operatório que não é só fazer a cirurgia e está tudo resolvido, né? A gente brinca, o fácil é operar. Exatamente. É o que a gente gosta de fazer, é o que a gente estudou para fazer, né? Aquilo que a gente faz e é legal que tem uma resolução, né? Resolutivo. Só que o paciente não é só a cirurgia, tem todo o pós-operatório. Então a gente tem que fazer o acompanhamento, o segmento, a evolução, que também é muito legal, né? Quando a gente vê o paciente que reabilitou, saiu daquela condição de dor, claudicação, limitação funcional, voltou para sua atividade, para o seu lazer, para os seus cuidados de saúde, isso é muito legal. Exatamente. Eu que diga, né, com o meu joelho, né? Para quem ainda não sabe, eu sofri uma lesão
no jiu-jitsu, sofreu uma fratura osteocondral, foi o Dr. Lucas que operou, foi uma cirurgia excelente, a cirurgia foi um sucesso, né? Mas a gente precisou fazer todo um tratamento pós-operatório, né? Toda a fisioterapia, eu chegava aqui mancando, né? Hoje foi o primeiro dia que o Lucas me viu sem estar mancando. Foi muito legal, satisfatório. Legal, Lucas. E outra coisa, a pergunta número 2 é o seguinte, a gente tem idade certa para operar ou depende de cada caso? Sim, depende de cada caso. Historicamente, alguns livros colocavam algumas datas, então a gente tem uma ideia assim, quanto mais tarde eu operar, menos chances eu vou ter de reoperar o joelho. Então, mais ou menos esse é o pensamento. Historicamente, a gente fala em torno de 65 anos. 65 anos. Então, quer dizer que eu posso operar antes? Posso. Quando? Quando eu tenho uma doença grave que eu já não consigo manejar. Então, não tem por que um paciente de 60 anos com uma artrose avançada, que não consegue equilibrar, que tem dor, que tem limitação, a gente está perdendo para a doença, esperar 5 anos de má qualidade de vida para daí operar. Então, tudo bem a gente abaixar esse limite e operar, sabe? Então, acredito que não tem uma regra, não tem uma data, existe todo esse conceito da gente avaliar a idade do paciente, avaliar função, trabalho, avaliar necessidades especiais, condições clínicas e daí entender o melhor momento de fazer a cirurgia. Legal. E aí, por exemplo, o paciente tem 65 anos, tem aquele indicativo para fazer cirurgia. Esse paciente, a cirurgia dele tem um prazo de validade, aquela prótese tem um prazo de validade, como que está essa tecnologia hoje? Será que ele precisa, sei lá, de repente quando tiver uns 80, 90, ele precisa fazer uma nova cirurgia? Como é que funciona essa questão? Então, essa é uma questão, é por isso que sim, é a questão da idade, né, do quando fazer a prótese. Existem trabalhos hoje mostrando que as próteses tendem a durar muito mais do que a gente imaginava no começo. Tá? Então, próteses com durabilidade de 20 anos, 25 anos. E a gente tem que pensar também que, por exemplo, hoje você fez a prótese com 70 anos, a prótese vai durar 25 anos. Então, o paciente lá com mais idade não tem a mesma demanda que quando tinha 70. Né? Então, o desgaste, aquilo que se precisa da prótese diminuiu, sabe? Então você tem aquela durabilidade. Então a ideia é realmente fazer uma cirurgia para a vida, que é para a prótese durar a vida toda. Né? Qual que é o grande problema? O grande problema é que existe o desgaste natural da prótese também. Então o nosso medo é de fazer uma prótese em um paciente de 40 anos, por exemplo, e ele com 70 anos, a prótese gastou o encaixe dela no osso, gastou o próprio material da prótese, soltou, deslocou, e o paciente ainda com 70 anos tem que ter uma nova cirurgia, uma cirurgia maior, e ainda ter que durar mais 20 anos, por exemplo, porque cada vez mais nossas expectativas de vida estão maiores. Então essa que é a grande questão. Mas existe sim segurança para você fazer uma prótese para durar a tua vida toda, próteses cada vez mais modernas, próteses com auxílios na cirurgia de computação, de precisão, auxílios de navegação robótica para você colocar a prótese da melhor forma possível, para ter o menor desgaste possível. Isso existem tecnologias atuais que melhoraram muito a evolução do paciente. E entra naquilo que a gente falou na primeira pergunta, né? Para que essa prótese ela dure, para que ela não desgaste, é como escovar os dentes, né? Você também precisa corrigir também a biomecânica para que você tenha uma prótese perfeita ali, né? Então, quanto mais músculo eu tiver, mais alongamento tiver, melhor função do membro tiver, melhor vai ser o funcionamento da prótese. Exatamente. E quando se diz respeito à cirurgia do joelho, a gente não tem apenas a prótese, né? Tem outros tipos de cirurgia. Para aquela pessoa que está assistindo a gente e tem dor no joelho, quais são os tipos de cirurgia que existem para a artrose do joelho e quando cada uma dessas cirurgias é indicada? Então, a prótese total do joelho, a gente faz uma substituição da articulação como um todo. Essa é, com perdão da expressão, o fim da linha. Né? Então, tipo assim, a nossa última cirurgia vai ser essa. Então, quando eu tenho uma deformidade grande, uma doença grande, um desgaste total. Antes da prótese total, por exemplo, eu posso pensar na prótese unicompartimental, que é uma prótese parcial. Então, eu imagino que eu tenho um desgaste em um lado do joelho só, não no joelho como um todo. Num compartimento só, é uma opção. Qual que é a vantagem? É uma cirurgia menor, perde menos osso, desgasta menos, e eu tenho uma reabilitação mais fácil. Antes de tudo isso, ainda antes de pensar em trocar a articulação, eu posso pensar em cirurgias preservadoras do joelho. Então, imagine que eu tenho um doente com uma patologia articular que compromete mais o lado interno, o lado medial, que ele tem um desvio em varo importante, que
gastou mais medial, a perna faz esse desvio irregular. Eu posso fazer uma cirurgia óssea para corrigir esse desvio, deixar a perna reta novamente, não mais torta. E alguma cirurgia articular, como artroscopia, para debridar o menisco machucado, estimular uma cartilagem degenerada, sabe? Então existem essas opções também. Maravilha. Né? E, claro, depende muito da lesão, do exame, da classificação, da idade, para a gente levar em consideração o que fazer. Lucas, e me conta uma coisa, dá para voltar a fazer tudo depois da cirurgia sem limitações? Como que a pessoa faz para chegar nesse ponto? Tá, então se a gente pensar que o paciente que fez a prótese, ele já tinha uma limitação. Tá? Então ele vai ficar melhor do que ele era antes, mas não é um joelho normal. Então ele vai poder caminhar normalmente, ele vai poder dirigir normalmente, ele vai poder fazer suas atividades normalmente, mas não é um joelho normal. Em resumo, de uma forma bem genérica, eu gosto de explicar para o paciente que ele vai evitar duas coisas, né, com a prótese. Atividades com impacto, tipo corrida, jumping, alguns tipos de dança, né? E atividades que forcem o joelho a dobrar mais que 90 graus, alguns tipos de agachamento, coisa assim. Mas no geral, por exemplo, bicicleta não tem limitação, caminhadas não tem limitação, atividades de fortalecimento com musculação, pilates, com algum outro ajuste não tem limitação, sabe? Jogar tênis, jogar golfe, são esportes que o paciente consegue voltar assim a praticar. Inclusive não deve ter limitação, né? Porque é justamente a musculação, a fisioterapia, o pilates que vai ajudar a manter aquele joelho saudável depois da cirurgia, né? E falando sobre isso, como que é o processo de recuperação desse paciente? No primeiro dia de cirurgia, depois de algumas semanas, depois de um mês, como que é esse processo? Traçando uma linha do tempo, como que vai ser a vida desse paciente depois que ele faz a cirurgia? Fizemos a cirurgia hoje, tá, de manhã, a gente espera que na noite o paciente já se levante pela primeira vez. Né? Mais ou menos 8 horas, 12 horas, passa o efeito anestésico, já queremos colocar o paciente em pé. Isso também é um fator protetor para trombose, que é um fator de risco no pós-operatório. Então o paciente pode levantar, ele pode mobilizar o joelho, ele pode pisar, ele pode se locomover, né, no quarto do hospital, por exemplo, do leito para uma poltrona, ao banheiro. A gente orienta que use um andador, né, para proteção, para evitar uma queda, para evitar um esforço. No segundo dia já também estimula a caminhada. Se tudo correr bem, no terceiro dia já vai de alta e já começa a fisioterapia no consultório da fisioterapia, mas a fisio no hospital começou também no primeiro dia pós-operatório. No primeiro dia, né? Então, não tem nenhum tipo de imobilização, não pode pisar, não. Se tudo correr bem, né, se a cirurgia for executada como planejado, a ideia é realmente mobilidade precoce. As 2 primeiras semanas a gente trabalha bastante o fato de caminhar com andador e mobilizar o joelho. A partir de 2 semanas, quando a gente tira os pontos da cirurgia, a gente já começa a fazer uma ênfase para retirar o andador, treino de marcha e trabalhar bastante a mobilidade. Meu objetivo é que com 2 meses o paciente já esteja fazendo o arco de movimento completo que ele consiga fazer, extensão completa, flexão do joelho mais que 120 graus, 100 graus, 110, depende um pouquinho, mas esse é o objetivo. E a partir do segundo mês, trabalhar bastante fortalecimento. Tá? Então, atividades como hidroginástica, por exemplo, ou hidroterapia após a cicatrização da ferida completa, talvez 1 mês dá para a gente começar também. A grande ideia é realmente mobilidade precoce. Mobilidade precoce. Exatamente. E sobre o que você falou da trombose é muito interessante, que a pessoa, inclusive, ela consegue, ela vai ter o atendimento do fisioterapeuta, mas é o joelho que está operado e não o tornozelo. Então a gente precisa trabalhar bastante movimento de tornozelo. A gente brinca na saúde, né, que a panturrilha é o segundo coração, é ela que faz o retorno venoso para a gente evitar tudo isso. Então, embora o joelho esteja operado, a gente, primeiro, não precisa ter medo do movimento, obviamente com acompanhamento de um profissional para fazer um exercício muito bem assistido, tá? Mas a gente precisa trabalhar principalmente o tornozelo também. Né? Fazer a bomba ali trabalhar. Exatamente. A gente também usa meias de compressão, botas pneumáticas, medicamentos para diminuir esse risco, porque as cirurgias ortopédicas de grande porte, com prótese de joelho, prótese de quadril, fraturas de quadril, tem essa complicação da trombose. A gente faz essas profilaxias. Né? Então precisa ter todo um cuidado para que uma cirurgia não leve posteriormente a um problema, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta que me veio na cabeça, não está no roteiro, essa vai ser bem difícil de você responder, cara. Por que cargas d'água quando o paciente tira o ponto, como um passe de mágica, funciona melhor?
Tá, eu acho que ninguém tem uma resposta científica para isso, mas eu acho que existe o fator psicológico do ponto, que o paciente vê o ponto, e é muito comum o paciente perguntar, doutor, se o ponto romper, se o ponto abrir, existe esse medo. Eu também tenho esse medo, né? Mas se um ponto abre, se o ponto rompe, a gente vai voltar para o hospital, a gente vai fazer uma limpeza local, uma anestesia local, limpar o tecido e fechar novamente. Então é mais fácil manejar uma deiscência de sutura do que um joelho rígido. Né? Imagine que o paciente não mexe o joelho por 2 semanas com medo do ponto. Como é que vai ser a física dele no pós-operatório, no momento da reabilitação? Exatamente. Rígido, dolorido e tudo mais. Então é importante essa manipulação, é importante não ter medo. Mas eu também entendo que nas 2 primeiras semanas, até o ponto cicatrizar, aquele tecido está sofrendo bastante. E não é só o ponto da pele, existem camadas. Né? Existe, por exemplo, o fechamento da artrotomia, que quando a gente abre a articulação, existe o subcutâneo, existe a pele, que está em cicatrização e vai melhorar 2, 3 semanas depois quando tira os pontos e melhora a função. E também existe o fenômeno mecânico do ponto estar amarrando a pele, segurando a pele. Então aquilo deve dar um desconforto, deve incomodar, e a hora que você tira a pele, dá um respiro e sente esse conforto. Mas essa do ponto é legal, né? É legal? Me veio na cabeça. Não, mas é bem verdade. O paciente vem assim, cara, com medo de mexer e tal. Não, pode mexer, tá, tira o pontinho, depois vai embora, né? Cara, impressionante. Eu vim aqui no dia que a gente foi tirar o ponto, eu voltei pra cirurgia, parece que evoluiu assim 2 semanas só de tirar o ponto. Não sei se você lembra, se eu comentei, eu operei depois que você, um caso parecido no menino também, se eu te contei, só que daí a gente foi bem pequenininho, só tirei, não fiz nada. Além de fazer o patelo-femoral. Ele abriu o ponto, cara. Abriu a sutura interna aqui do patelo-femoral medial. Só que, cara, eu manejei com curativo, só fez uma deiscência da pele e fluiu bem. E foi bem. Legal. Pensando naquela linha do tempo da gente, né, quando faz a cirurgia até... e todas as etapas e processos dessa cirurgia, eu imagino que a pessoa que faz qualquer tipo de cirurgia de joelho, membros inferiores, o que ela mais quer é voltar a andar normalmente como andava antes, né? Inclusive, essa foi meu maior anseio, né? Quando a gente fez a cirurgia, lembro que eu enchi o teu saco. Quando que eu vou deixar de usar o andador? Quando que eu vou tirar a muleta? Quando eu não vou mancar? Eu queria levar minha namorada para jantar, tava de andador. Ela até brincou que ia alugar outro, que ia nós dois. Né? Mas o maior anseio da maioria das pessoas que faz a cirurgia, ela quer voltar a andar normal e sem a necessidade de uma muleta, do andador. Quando que isso acontece? E esse tempo é igual para todos os pacientes ou depende de fatores como idade, depende do quanto ele se cuidou, se ele fez uma fisioterapia muito boa? Como é que é isso? Então, dentro do conceito da cirurgia de prótese, certo? A mobilidade é precoce, você pode apoiar, você pode pisar, você pode mexer. Teoricamente, quanto antes a pessoa conseguir, tudo bem. Não tem nenhuma restrição. O que limita realmente é a dor da manipulação cirúrgica, é o desconforto da sutura do ponto e também a insegurança que o paciente tem no pós-operatório. Numa média, eu retiro os andadores, a muleta, começo a orientar ali a marcha sem assistência, 2, 3 semanas, né? Quando o paciente vai tirando isso. Alguns pacientes chegam com 10 dias de pós-operatório trazendo o andador para passear. Então tá com o andador, mas não está usando, então já está indo melhor. Alguns pacientes precisam de mais um pouco de tempo. Então realmente tem a ver com idade, porque o paciente mais idoso é um pouquinho mais debilitado. Tem a ver com a condição pré-operatória de força muscular, né? Então tem um pouco de variabilidade de pessoa para pessoa. Mas dentro do conceito da cirurgia de prótese, eu falaria para o paciente se programar para estar caminhando muito próximo do normal, entre 2 semanas a 4 semanas. Maravilha, Lucas. Agora a última pergunta. Qual é o erro mais comum que você vê os pacientes cometendo quando fazem essa cirurgia? Legal. Eu vou comentar sobre um erro, talvez, que o paciente faz antes de operar, que é limitar a sua qualidade de vida. Então, por exemplo, aquilo que a gente conversou sobre a idade, sobre o momento de fazer a prótese, às vezes por medo, às vezes por segurança, às vezes por alguma questão pessoal, não é o momento dele fazer a prótese, o paciente se priva de tratar o joelho e passa 1, 2, 5, 10 anos com uma qualidade de vida muito ruim,
com limitação para fazer exercícios, fortalecimento, para fazer suas atividades de lazer, curtir sua família, trabalho, porque não quer fazer cirurgia ou porque não pode fazer cirurgia. Então, talvez pensando, esse é um erro que eu acho que o paciente não deve cometer, é limitar a sua qualidade de vida com medo da cirurgia ou por não poder fazer a cirurgia. Imagine que nós temos lá um paciente com 65 anos, condições de fazer cirurgia, mas ele não pode. Ele vai fazer daqui 10 anos. Nesses 10 anos ele sofreu demais, sabe? Nesses 10 anos de artrose ele avançou, ficou uma cirurgia maior, ficou uma cirurgia que precisou mais mexer em componentes de partes moles, que a gente chama, ou fazer uma prótese diferente, uma cirurgia mais agressiva, e ele teve uma recuperação mais demorada, entendeu? Então são coisas que se somam e vão limitar a qualidade de vida do paciente. Então eu acho que um erro é não conseguir entender que se ele não fazer a cirurgia, ele está limitando a sua qualidade de vida, sabe? Então, uma coisa a se pensar. É claro que cada paciente tem seu tempo certo, cada situação tem sua situação, e às vezes não dá mesmo para você fazer a cirurgia, né? A paciente não é só uma doença, um doente com artrose. O paciente é um pai de família, um arrimo de família, tem questões pessoais, então às vezes ele não consegue se programar naquele momento. Mas se restringir para fazer cirurgia, eu acho que é um erro. Então eu tenho que se programar para fazer quando possível. Tem que ser muito bem planejado. Né? Ah, sim, sim. E depois que opera, eu acho que erros que acontecem, e é muito comum, sabe, o paciente não dá o segmento adequado. Ou a gente combina de fazer uma reavaliação, falta um retorno e tal, ou a gente combina para ele, vamos fazer essa fisioterapia, assim, o paciente volta, não fiz, tal. Então acho que são erros assim de reabilitação, né, que acabam acontecendo e acabam limitando um pouco o pós-operatório. Também um erro que às vezes acontece, não só na cirurgia de artroplastia, né, da prótese, mas eu acho que é o próprio envolvimento do paciente com a sua reabilitação. Então, perguntar a sua dúvida, voltar, questionar, doutor, estou com uma dúvida, assim, por que eu estou com essa situação, essa sensação, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, às vezes, ter esse diálogo aberto com o seu médico é uma coisa interessante também para, no final das contas, ter o melhor resultado possível. Maravilha. Lucas, foi um papo muito legal que a gente teve. A gente conseguiu construir um conteúdo bem rico, com bastante informação de qualidade. Estou muito grato por esse papo. Não, imagina, eu agradeço. Obrigado por aceitar o convite. Quem quiser agendar uma consulta com você, quem quiser conversar com você, como que essas pessoas te acham, Lucas? Tá. Eu atendo no Instituto do Joelho e Ombro, que fica aqui na Silva Jardim, em Curitiba. Eu tenho um site que você pode me achar lá, que é ortopediadejoelho.com.br, e também tem um Instagram. O Instagram está como o Dr. Lucas A. de Almeida, que é o meu nome do meio, Lucas A. Vieira. Então a gente pode conversar ali, pode me achar os contatos para agendar alguma avaliação, uma consulta, né? Então estamos à disposição do pessoal. Maravilha. Todos os contatos do Lucas vão estar na descrição desse vídeo. Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente lê e responde os comentários com muito carinho. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Lucas. Valeu, um abraço. Obrigado, hein? Maravilha, cara. Que conteúdo legal que a gente fez.